Olá, irmãos, sejam bem-vindos à nossa reflexão aqui no capítulo 13 de Romanos. A convivência em sociedade implica em diversas interações, regras e figuras de autoridade que moldam a nossa vida. E como cristãos, nós somos chamados a enfrentar esses sistemas com sabedoria e integridade. E no livro de Romanos, capítulo 13, o apóstolo Paulo nos oferece orientações sobre como viver de maneira justa e piedosa no contexto social e político. O propósito desse estudo é, então, explorar as instruções de Paulo em Romanos 13, compreendendo sua relevância para a nossa conduta diária, nosso relacionamento com as autoridades e nossa responsabilidade moral e espiritual como seguidores de Cristo. No capítulo 13 da Epístola de Romanos, o apóstolo Paulo ele aborda um tema delicado e profundamente relevante, que é a relação dos cristãos com as autoridades estabelecidas. E ele instrui os seguidores de Cristo a se submeterem às autoridades governamentais, reconhecendo que tais poderes são estabelecidos por Deus. E essa submissão não implica em obediência cega, mas sim na compreensão de que a ordem social é necessária para a manutenção da paz e da justiça. Paulo reconhece que as autoridades podem ser falhas, mas ele ressalta que resistir a elas é, em essência, resistir à ordem de Deus, exceto quando essa ordem é contrária à lei divina. Em Tito, capítulo 3, versículo 1, Paulo reitera a mensagem de submissão, exortando os cristãos a serem obedientes e prontos para realizar boas obras. Isso reflete a ideia de que a submissão vai além da mera conformidade. É um compromisso ativo com o bem-estar coletivo. Já em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17, o apóstolo Pedro ecoa o sentimento de Paulo, instruindo os cristãos a se submeterem a toda instituição humana por amor ao Senhor, e ele estabelece que essa submissão é uma forma de silenciar a ignorância das pessoas tolas e agindo como pessoas livres que não têm ou que não usam a liberdade como desculpa para o mal, mas como servos de Deus. Em sua obra Cidade de Deus, Agostinho ele discute a relação entre a igreja e o Estado, apresentando duas cidades simbólicas, a cidade de Deus e a cidade terrena. E Agostinho argumenta que, embora os cristãos pertençam à cidade de Deus, eles vivem na cidade terrena e, portanto, devem respeitar suas leis e autoridades, desde que isso não comprometa a sua fé. Eu também queria dar algumas aplicações práticas do que estamos dizendo aí para vocês. Como agir quando as leis humanas entram em conflito com a lei divina. Nessas situações, os cristãos são chamados a seguir o exemplo dos apóstolos, como descrito, por exemplo, em Atos capítulo 5, versículo 29, afirmando que é necessário obedecer a Deus antes dos homens. Isso requer discernimento, coragem e, às vezes, disposição para enfrentar as consequências legais por desobedecer às leis humanas em favor da obediência a Deus. Outra questão importante, outra aplicação, tem relação com a participação cívica responsável e a importância do voto. A submissão às autoridades não significa passividade política. Os cristãos eles são encorajados a se envolver de forma responsável na vida pública, utilizando o voto e outras formas de participação cívica para promover a justiça e o bem comum, sempre alinhados com os valores do reino de Deus. Então fica claro que a submissão às autoridades não é um mandamento para a passividade, mas um convite para vivermos de forma responsável e consciente dentro de uma sociedade que, embora imperfeita, ela está sob o governo da soberania de Deus. Bem, na carta aos Romanos, Paulo apresenta, dos versículos 8 ao 10, um conceito revolucionário que vai além da observância de regras e rituais. Quando ele fala do amor como essência da lei. E ele exorta os crentes a não terem dívida alguma, exceto a do amor contínuo, que é a verdadeira obrigação permanente do cristão. E esse amor é a força motriz que deve guiar
cada ação, palavra e intenção, e Paulo não vê o amor como um sentimento passageiro, mas como uma escolha deliberada de buscar o melhor para os outros, resumindo assim toda a lei. Em Mateus 22, 37 a 40, Jesus, ao ser questionado sobre o maior mandamento, ele respondeu que amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo são os maiores e primeiros mandamentos. E toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, mostrando que o amor é o fundamento de toda a ética cristã. Isso implica que as ações guiadas pelo amor genuíno estão em conformidade com a vontade de Deus expressa na lei. No livro, Os Quatro Amores, de C.S. Lewis, ele explora a natureza complexa do amor, fazendo distinções entre afeto, amizade, o amor eros, que é o amor romântico, e o amor ágape, que é o amor incondicional. Ele argumenta que o amor ágape, o amor divino, é o mais elevado e o que todos os cristãos são chamados a expressar em suas vidas. E esse amor é uma escolha e um compromisso não determinado por nossos sentimentos naturais ou preferências. Existem algumas aplicações práticas disso que eu estou dizendo. A primeira delas tem relação com ações de amor ao próximo do cotidiano. Isso pode se manifestar em atos de bondade e serviço, como ajudar um vizinho, se voluntariar em ações comunitárias, ou simplesmente oferecer palavras de encorajamento. Pequenos gestos de gentileza e compreensão também podem ter um impacto significativo na vida das pessoas. Outra aplicação tem relação com a questão de resolver conflitos com base no princípio do amor. Ao apresentar desafios e desentendimentos, ao surgirem situações assim, aplicar o amor como base para a resolução de conflitos significa buscar a reconciliação e o entendimento mútuo, colocando o bem-estar do relacionamento acima do desejo de estar certo. O amor cristão é um chamado para a vida que vai além do legalismo e se estende à prática de um cuidado genuíno e abrangente, refletindo a compaixão de Cristo pelo mundo. No texto de Romanos 13, do 11 ao 14, Paulo chama a atenção dos crentes para a urgência do momento presente. O apóstolo Paulo descreve a proximidade da salvação como um incentivo para abandonar comportamentos inadequados e viver uma vida marcada pela santidade. E ao exortar os fiéis a se revestirem de Cristo, ele enfatiza a necessidade de adotar as virtudes e o caráter de Jesus, rejeitando assim as práticas pecaminosas que são incompatíveis com a luz do Evangelho. Em Efésios capítulo 5, do 18 ao 14, Paulo também reforça nessa carta a transformação do crente ao passar das trevas para a luz, destacando que os seguidores de Cristo devem viver como filhos da luz. E a luz está associada a tudo que é bom, justo e verdadeiro. E já em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5 até o 8, o apóstolo Paulo nos lembra que somos filhos da luz e do dia e, portanto, devemos viver de maneira sóbria e vigilante. E a fé e o amor são apresentados como couraça e a esperança da salvação como capacete, simbolizando a proteção espiritual contra as forças das trevas. Dietrich Bonhoeffer, que era teólogo e mártir também da igreja cristã, ele destacou-se por sua ética cristã e compreensão profunda da responsabilidade moral do cristão. Em suas obras ele fala sobre o custo do discipulado e a importância de viver de forma coerente com os ensinos de Cristo, mesmo diante dos grandes desafios e oposições. Algumas aplicações práticas disso que nós estamos dizendo. Primeiro, a primeira tem relação com práticas de disciplina espiritual para viver em santidade. E essas práticas, elas incluem a leitura e meditação diária da palavra, a oração, o jejum, participação na comunidade da fé e serviço ao próximo. E essas disciplinas ajudam o crente a cultivar um relacionamento mais profundo com Deus e fortalecer o caráter cristão. Outra aplicação tem relação com a questão da renúncia de comportamentos e hábitos que são prejudiciais. Isso pode envolver identificar áreas da vida pessoal que não estão alinhadas com os ensinamentos de Cristo e tomar medidas práticas para mudar, buscando ajuda e apoio da comunidade da fé quando for necessário. Então a mensagem de Paulo aos Romanos é um chamado
atemporal para a vigilância, para uma vida de integridade. Em um mundo onde as trevas muitas vezes parecem prevalecer, os cristãos eles são chamados para ser luz, refletindo o amor, a verdade e a santidade de Cristo em suas ações cotidianas. E esse é o verdadeiro testemunho que a fé cristã pode oferecer nesses tempos atuais. Bem, meus amados, nós estamos chegando ao fim dessa reflexão e vimos que esse capítulo 13 vai além de regras e condutas, sendo um convite para nós refletirmos como devemos expressar nossa fé por meio de ações concretas que honram a Deus e servem ao próximo. Ao estudar esse capítulo, nós somos encorajados a viver de forma íntegra e amorosa, buscando sempre a sabedoria divina para discernir o melhor caminho e seguir nossa jornada terrena. E esse é um lembrete de que nossa fé deve ser vivenciada e evidenciada não apenas em palavras, mas também em nossas atitudes diárias, refletindo o amor e a justiça de Cristo em tudo que fizermos. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.